pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura. Hoje nós vamos viajar para Berlim, na Alemanha. Você pode chegar na Alemanha através de alguns voos aqui do Brasil. Eu, no caso, estava na Europa fazendo um tour nessa época e eu fui de trem. Então eu cheguei na estação ferroviária de Berlim e aí continuei o meu passeio. Berlim é a capital da Alemanha e foi a capital do antigo reino da Prússia, que existia nesse local. Passeando por Berlim, um dos primeiros locais que eu fui visitar foi o Portão de Brandemburgo, construído em 1791 no estilo neoclássico, simbolizando o triunfo da paz sobre a guerra. Ele é muito bonito, tem 26 metros de altura, tem 12 colunas no estilo dórico e divide Berlim na sua parte leste da oeste. Fica ao lado da Pariser Platz. Do lado tem um outro monumento muito importante que é o Reichstag, que é o prédio do parlamento alemão. Também muito bonita a sua construção. Do outro lado do Portão de Brandemburgo, nós temos o Memorial do Holocausto, homenageando os vários mortos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Bem em frente, o Portão de Brandemburgo, nós temos um jardim muito bonito, grande em extensão, o Groben Tiergarten. Eu passei durante um bom tempo aí nesse jardim, coisa linda, gente. E como vocês sabem que eu sou apaixonada pelo outono, aí eu mostro para vocês um pouquinho do outono em Berlim. Depois de passear bem por essa região, eu voltei através do Portão de Brandemburgo e você tem uma avenida principal que passa ali com o seu boulevard, tem muitas lojas, muitos monumentos. É a Unter den Linden. Fiquei um tempo passeando por ali, comi, até tirei uma foto com o urso, que é um dos símbolos de Berlim. Até nessa lembrancinha que eu trouxe de lá, tem o Portão de Brandemburgo, a torre da Alexanderplatz e tem o ursinho aí, símbolo de Berlim. Já passeando para o lado mais leste de Berlim, eu visitei alguns outros monumentos, por exemplo, a Catedral de Berlim. Também num estilo arquitetônico muito bonito, tem o rio Spree que passa logo ali, onde você pode fazer passeios de barco para conhecer os principais pontos da região. Logo ao lado da Catedral de Berlim, você vê o Humboldt Forum, que era o antigo Palácio de Berlim e que hoje abriga um museu. Quando ele era o Palácio de Berlim, em 1701, o rei da Prússia morava aí. Em 1950, ele foi destruído pela Alemanha Oriental comunista, que achava que ele poderia ser um símbolo da resistência ao comunismo. Mas a partir de 1990 ele foi reconstruído e hoje ele abriga um museu de arte e cultura. Você pode visitar também a sala de concertos com as duas catedrais idênticas, duas igrejas construídas iguaizinhas, uma de um lado e outra do outro. Bem interessante. Esse é o prédio da Prefeitura de Berlim, o Altes Museu, que abriga uma coleção de antiguidades clássicas. Depois eu fui visitar a igreja de Santa Maria de Berlim. É uma igreja do período medieval. Gente, nós somos transportados para aquele período, ela está muito bem preservada. E bem próxima nós temos o Memorial a Martinho Lutero, que foi o líder da Reforma Protestante, onde ele protestou contra várias coisas que a Igreja Católica vinha colocando como verdades nas suas doutrinas e que eram contrárias à Bíblia. Então você conhece essa história, onde ele apregou ali na igreja de Wittenberg 95 teses, pontos que estavam discordantes da Bíblia e que a Igreja Católica na época estava exercendo. Daí deu início o movimento da Reforma Protestante que continua até hoje. Eu fui visitar também a Alexanderplatz, que é uma praça que abriga a torre de TV, uma das torres mais altas da Europa e que se tornou também um símbolo de Berlim. Nessa praça também tem um relógio muito interessante que mostra a hora em cada local do mundo. Ao lado dessa praça tem shopping, tem lojas, não deixe de visitar. E eu não podia deixar de visitar o Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, durante um grande período, de 1961 a 1989, onde a Alemanha estava dividida na parte ocidental capitalista e na parte oriental comunista. Esse muro dividiu a Alemanha durante todo esse período da Guerra Fria, onde existia uma guerra velada entre o capitalismo e o comunismo. E os moradores de Berlim não podiam passar de um lugar para o outro. Mas em 1989 houve a queda do muro e hoje não há divisão entre os dois lados da Alemanha. Veja o muro aí quebrado.
mais uma vitória da paz contra a guerra. Inclusive, em vários pontos, eles fazem artes, pinturas, homenagens. Ele é chamado também de East Side Gallery. Então é muito interessante você visitar esse local onde havia o muro e que agora não há mais. Se tem uma capital da Europa que mostra grande parte da história, essa capital é Berlim, com monumentos desde a era medieval, período renascentista, período moderno das guerras. Então é um local muito rico para você visitar e aumentar a sua cultura. Lá na Alemanha se come muito carne de porco, então eles comem muito assim, joelho de porco, aqueles salsichões. Vocês sabem que eu sou vegetariana, né? Então eu fiquei no pãozinho alemão com queijo, chucrutes, knödel, que é um bolinho de batata com molho de páprica, e um docinho típico alemão. Ó, tava ótimo. Então não deixe de conhecer essa cidade, os seus monumentos históricos, passeie no Rio Spree, aproveite os seus parques muito bonitos e experimente das suas delícias. Depois que eu estive em Berlim, em seguida eu fui para a Suíça. Conforme eu fui embora da Alemanha de trem, a gente vê muitas casinhas do estilo alemão. Na capital a gente vê algumas, mas a maior concentração dessas casinhas de estilo típico alemão a gente vê mais para o interior. É muito bonito o caminho para a Suíça. São paisagens assim maravilhosas. Tem uma parte desse caminho que passa pela fábrica da Volkswagen. Vou mostrar para vocês também chegando em Frankfurt, uma cidade que mostra o contraste entre os prédios urbanos e as casinhas de estilo alemão. E no próximo programa eu vou falar para vocês também de pontos turísticos lá na Suíça para você conhecer. Então até a nossa próxima viagem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.